Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Estamos iniciando mais uma live Gotas de Orvalho. Voltamos nesta segunda-feira para dar continuidade ao trabalho do Senhor no que diz respeito a esses momentos que usamos para compartilhar a glória de Deus, a graça de Deus e os momentos de comunhão e de muita alegria, juntamente com todos os irmãos, irmãs e amigos que acompanham o nosso trabalho diariamente. Agradecemos a Deus pelo final de semana que passou e também a nova semana que Ele nos deu para a glória do seu santo e adorado nome. Deus seja, portanto, louvado agora e na eternidade. Onde você estiver, receba o nosso abraço e permita-me que compartilhe com você a nossa gratidão ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós. Somente Ele, através da sua graça, é que pode nos dar o conforto de estar aqui nesta manhã para esses momentos de adoração ao nosso Deus. Vale a pena a gente ter um Deus que é fiel. Enquanto dormimos, Ele cuida de nós, não nos desampara. Ele nos guarda, nos protege e nos faz vencer para a glória do seu santo e adorado nome. E vamos à nossa meditação. Vamos continuar meditando nas obras, nos sinais, nas realizações, nas manifestações de um Deus que tudo tem feito para nos conceder a bênção que Ele deseja nos outorgar. E essa meditação que fazemos a cada manhã, aqui durante a semana, de segunda a sexta-feira, hoje nós vamos continuar observando as ações desse Deus Todo-Poderoso no que se refere ao registro dos acontecimentos com Israel quando saiu do Egito para a terra de Canaã e agora teve que enfrentar uma situação desagradável e de muita preocupação. Mas havia uma nota de esperança, apesar de todas as circunstâncias dizerem para todos quantos estavam ali rodeados que o fim seria aquele e que a morte era a única solução para todos quantos ali estavam, mas havia uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo que motivava os que acreditavam na bondade do Senhor e no seu poder infinito. Essa palavra dizia que aquele povo
deveria continuar marchando, andando, alcançando o outro lado, ultrapassando os limites e, consequentemente, vencendo aquelas circunstâncias adversas. Mas como fazer isso? Humanamente seria impossível esta condição, ultrapassar tudo aquilo, vencer tudo aquilo. É o que nós podemos ver quando nos encontramos em uma situação assim. É tudo quanto a gente pode ver, é que chegamos ao limite, chegamos ao fim, não há mais como ultrapassar, não há mais como avançar, e que já fizemos tudo quanto podíamos fazer e agora é esperar somente a morte chegar. Mas quem estava no comando, ninguém devia esquecer isso, não se podia esquecer dessa grande realidade, que é o que acontece conosco também, quando nos encontramos em um momento difícil. Normalmente a gente esquece que o nosso Deus está no comando daquela situação. E a gente não pode e nem deve esquecer desta condição que nos acompanha dia após dia. Nós temos que lembrar que o Senhor está conosco e Ele não nos desampara. E os filhos de Israel tinham essa manifestação a olho nu. Eles podiam ver a coluna de nuvem durante o dia inteiro, os conduzindo, e a coluna de fogo durante a noite inteira, iluminando, orientando, conduzindo, aquecendo o clima. Então, era a manifestação de Deus, que Deus estava presente, que Deus continuava com eles na caminhada, que Deus não ficou para trás, de que Deus não se esqueceu deles. Era a manifestação palpável da presença de Deus no meio deles. Então não podiam esquecer, não podiam imaginar que aquela situação era uma situação incontrolável e, consequentemente, uma situação vencida. Deus estava no comando, Deus estava no meio, Ele continuava caminhando com eles. E assim acontece com a gente. A gente nunca pode esquecer que Deus continua conosco, Ele vai à nossa frente. Mas, ao atender o clamor de Moisés, a Bíblia diz que Moisés, ao ouvir a voz do Senhor, que ele disse: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então o próprio Senhor começou a se movimentar. Ele começou a preparar o terreno para a grande vitória que os filhos de Israel teriam naquele momento. E o próprio Senhor mandou Moisés dizer aos filhos de Israel que aqueles egípcios que eles estavam vendo naquele momento, nunca mais eles haveriam de ver. Não importava se eram um general, se era um comandante,
se era um oficial de Faraó, se era o maior funcionário dos exércitos de Faraó, fosse quem fosse, nunca mais os filhos de Israel haveriam de ver aquela gente. E o Senhor começa então a organizar as coisas. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles, dando a entender que ninguém encostaria, se aproximaria, porque o Senhor estava presente entre um e outro. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era a escuridade para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então havia uma espécie de proteção, de muro que protegia os filhos de Israel e dificultava a aproximação de Faraó. E Faraó não pôde alcançar a Israel durante toda aquela noite. A partir daí, o Senhor começou a trabalhar, a agir, a fazer o que ele tinha que fazer, o que desejava fazer. No versículo 21 a gente lê: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas se dividiram. A história que a gente sabe daquela região é que normalmente os ventos ali são muito fortes e eles sopram continuamente. Para aqueles que acreditam que não houve a abertura das águas do Mar Vermelho, mas era uma situação que acontecia normalmente, era um movimento da própria natureza. Não era nenhum milagre, como eu tive de ler em alguns comentários. Não era nenhum milagre. E cita-se algumas datas, alguns tempos em que isso aconteceu. Mas acontecer, e pode ser que isso fosse assim mesmo, mas acontecer daquele jeito que aconteceu, foi a única vez que aconteceu até agora. E eu acredito que nunca mais acontecerá, a menos que Deus tenha um propósito de abrir o Mar Vermelho outra vez. E então, durante aquela noite, o vento soprou, abriu as águas e fez dessas águas, porque a questão não era somente abrir o mar, mas conservar o mar seco, enxuto, e as águas feitas paredão de um lado e do outro. A questão é essa. Abrir o Mar Vermelho, talvez até o vento realmente fosse capaz de fazer isso. Mas abri-lo, conservá-lo aberto, e as águas feitas paredão de um lado e do outro, para que o povo passasse
a pé enxuto e com tranquilidade, foi a primeira vez, até ontem, a primeira vez em toda a história. Sabe por quê? Porque quem abriu, quem fez aquele feito, quem manifestou essa grandeza foi o próprio Deus, para proteger quem? O seu povo. Então, meu irmão e minha irmã, mesmo que a história da sua vitória seja uma história parecida com o que aconteceu no passado, isso, porém, nunca será igual à ação de Deus sobre a sua vitória, sobre a minha vitória. Se as pessoas ao redor têm uma história parecida para contar, não, isso aí não foi Deus que fez, não. Isso aí aconteceu, isso acontece mesmo. Então pode olhar os detalhes, as minudências, pode olhar como foi que aconteceu e a grande diferença que há entre o que se diz e o que aconteceu, que a gente chega à conclusão que somente uma mão poderosa, uma mão grandiosa, uma mão que exalta, uma mão que protege, uma mão que, quando é estendida em favor daqueles que temem o nome do Senhor, a gente vai notar que houve uma manifestação divina. Que não acreditem na ação divina, mas que busquem encontrar os vestígios da mão de um grande Deus que manifestou-se em favor daqueles que clamam a Ele de noite e de dia. Portanto, não foi um movimento apenas de um vento em uma região onde era costume acontecer essas coisas. Deus esteve na ação. E amanhã a gente vai ver que outras coisas aconteceram, que o vento que passa lá na região normalmente não tinha como fazer aquilo. Abrir o mar, o vento podia, naturalmente podia. Mas abrir o mar, mantê-lo aberto, o tempo necessário, e eu volto a repetir, somente os homens, além das mulheres e das crianças, que a gente não sabe precisar quantos, alguns fazem aí uma avaliação de um número. Eu não posso ir além do que a gente pode dizer. Eu não posso ir além. Mas as águas estiveram abertas, o mar esteve seco, até no mínimo 600.000 homens atravessarem. Aí você vê como é que 600.000 homens, que tempo leva para 600.000 homens passarem em uma garganta como aquela que foi feita no Mar Vermelho naquele dia. 600.000. E aí tinha que passar mais as mulheres, as crianças, os rebanhos, daqui que tudo isso passasse. Um vento leste
que tinha o costume de soprar naquela região. Não tinha condições de fazer isso, não. Segurar aquelas águas divididas até que tudo isso passasse. E teve mais. O mar ficou aberto. E aí, Faraó, quando viu o mar aberto e viu que Israel tinha passado, aí Faraó disse: olha, se eles que são despreparados passaram, a gente passa também. E entraram no meio do mar. No meio do mar. O texto aqui, o texto de 14 do Êxodo diz: entraram no meio do mar seco. E aí Faraó com os seus exércitos entraram também e foram até o meio. E aí você tem que contar tudo isso, esse vento. Se você não acredita em milagre de Deus, tem que apelar para o vento que manteve tudo isso. Então amanhã a gente vai voltar, se Deus quiser, para meditar mais uma vez nessa questão. Realmente, irmãos e irmãs, não dá para acreditar numa ação simples. Eu acredito que houve a manifestação de Deus, houve a ação de Deus. Eu acredito, acho que se eu perdesse o juízo, ainda ficaria acreditando. Se eu perdesse o juízo e restasse alguma coisa no meu juízo, o que restasse estaria dizendo que Deus abriu o Mar Vermelho. Teve o vento? Teve. O texto diz. E Deus usou o vento para fazer esse grande sinal diante de Moisés, diante de Arão, diante dos filhos de Israel, diante dos egípcios e diante de nós até hoje. Porque mesmo querendo, ainda não conseguiram provar que aquele foi um movimento que costumava acontecer naquela região. Por causa dessas coisas. O vento abriu, as águas permaneceram abertas, houve a manutenção das águas em paredão, fazendo uma garganta de um lado para o outro, e o povo passou a pé enxuto, e Faraó entrou ainda até a metade do mar, com o mar seco. E aí não é o vento que faz isso, não. O vento foi usado para fazer isso. Naquele dia foi usado. O Senhor usou, aproveitou o vento. O vento ia passando e o Senhor aproveitou. Aí sim, porque também o Senhor é o dono do vento e Ele tem o poder de manter todas as coisas de acordo com a sua vontade e a sua benignidade. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus e agradecer o seu nome que é bendito e eterno. Vamos orar. Levante assim a sua mão e oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos mais uma vez diante do teu altar e vimos aqui agradecer os milagres que o Senhor realiza, agradecer porque podemos acreditar
nesses milagres que o Senhor realiza. Agradecemos porque podemos usufruir da alegria indizível que enche o nosso coração, porque acreditamos nas ações, nas obras grandiosas e portentosas da tua grande e boa mão. Te agradecemos, Senhor, porque não fomos tomados de um espírito de incredulidade, de dúvidas, mas fomos livres de todo sentimento de incredulidade e pudemos acreditar que o Senhor continua operando e fazendo milagres ainda hoje. Tu és o Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós não temos a capacidade de acreditar que o Senhor faz milagres somente quando acontece alguma coisa em um familiar da gente, para a gente ver, para a gente notar, para a gente perceber. Acreditamos porque acreditamos. Acreditamos porque somos abençoados e podemos crer nas grandes realizações e maravilhas operadas pelo nosso Deus. Abençoa, Senhor, que homens e mulheres que nos acompanham nesta manhã sejam tomados desse espírito de crença, de credibilidade, de vitória, vitória que nos faz atravessar o mar vermelho que o Senhor abriu para que nós possamos passar. Te agradecemos pelo teu amor e graça. Dá-nos a tua bênção durante este dia, durante a nossa caminhada, as nossas movimentações, a obra. Abençoe a tua igreja, o teu povo, a liderança da igreja. Toca em cada coração e abençoe cada vida. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. E amanhã, querendo Deus, nós voltaremos, se Deus quiser. E olhe, antes de deixar a live, compartilhe essa live para que outras pessoas tomem conhecimento dessa palavra que Deus enviou ao nosso coração nesta manhã. Um abraço, Deus abençoe e lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.